Olá, queridos alunos e alunas. Espero que estejam bem, né? Aqui é a professora Laura e hoje nessa aula nós vamos falar sobre tipologias textuais, o tipo de texto que tem na língua portuguesa. Tá? E é importante que vocês vejam que assim, o texto ele é estruturado de uma certa maneira e por isso ele recebe um nome. Tá? E ele tem um objetivo específico. E é através desse objetivo que a gente vai perceber qual é o tipo de texto. Tá? Então, nós iniciamos a nossa aula com o texto narrativo. Qual é a ideia do texto narrativo? Né? É mostrar a sequência de fatos e ações em determinado tempo e espaço. Ele vai relatar uma história, ele vai contar uma história. E para isso ele tem alguns elementos específicos. Ele tem o narrador, que é quem conta a história. Ele tem personagens que vivem a história, que pode ser real ou imaginária. Ele tem um enredo, que também são os fatos que acontecem, que podem ser reais ou imaginários. Ele tem um espaço, né? Que é onde acontecem as ações, e ele tem um tempo. Então, ele é dinâmico, porque ele vai ter um tempo, e esse tempo vai contar a história e a passagem dessa história. Tá? Já no texto descritivo, né, ele apresenta características que podem ser de animais, de pessoas, de lugares. Né? O objetivo desse texto é mostrar como é determinado objeto, como foi determinada cena. Tá? E para tal, ele vai se utilizar dos adjetivos. Né? Então, ele vai fazer um relato verbal de uma imagem. O leitor vai poder visualizar em sua mente, através da escrita, o que o autor quis dizer. O tempo dele é estático, tá? Então, aqui eu pus um desenho de uma praia e escrevi sobre a praia, ó. Praia com coqueiros altivos, adjetivando os coqueiros, dizendo que tipo de coqueiro era. Água clara, adjetivando a água, dizendo que tipo de água era. Cadeiras coloridas, colocando o adjetivo aqui, mostrando que tipo de cadeiras eram. E duas pessoas conversando tranquilamente. Aqui eu uso um advérbio, tá? Modificando o verbo. Então, assim, é como se fosse uma fotografia, só que eu vou fazer essa fotografia em palavras. Outro tipo de texto que nós temos é o texto dissertativo. Tá? E qual é a ideia do texto dissertativo? Né? O texto dissertativo ele vai defender uma ideia. Ele é um texto de opinião. Né? Você tem a opinião sobre determinado assunto, o autor tem a opinião dele sobre determinado assunto e vai tentar convencer o leitor. Né? Então, assim, ele vai ele vai falar sobre esse assunto colocando o seu ponto de vista. Só que, assim, o ponto de vista dele não é em primeira pessoa, não é eu acho, tá? Ele vai usar em terceira pessoa, né? Tipo aqui, ó. Vocês estão vendo essa girafa e ela desenhou só o chapéu. A girafa, sobre o ponto de vista dela, a coisa mais importante da cena era o chapéu. Então, a girafa desenhou o chapéu, tá? Porque é o ponto de vista dela que ela vai estar colocando. E para isso ele utiliza argumentos, como exemplos, comparações, tabelas, dados, estatísticos, argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? É eu pegar um especialista sobre determinado assunto e colocar dentro do meu texto e depois comentar sobre isso, tá? Daí nós vamos para o texto expositivo. Esse texto é o texto mais usado nas escolas, tá? Porque ele vai explanar sobre um assunto. E qual é o objetivo desse texto? É transmitir a mensagem de forma mais clara possível, tá? Então, quais são as características desse texto expositivo? É conceituar um determinado tema, explicar e definir sobre os temas relacionados com o assunto abordado, fazer a relação entre dois ou mais conceitos distintos e diferentes e que podem se complementar, mas nesse texto eu não apresento opinião. E nós vamos para o nosso último texto, que é o texto injuntivo.
que o texto injuntivo ele faz uma recomendação. O objetivo do texto é mostrar como se faz. Ultimamente, nós temos visto muito texto injuntivo na internet, mostrando como que a gente lida com uma gravação, como que você faz um tapete, ou uma receita. Então, assim, esse texto ele vai dar o passo a passo e vai utilizar os verbos no imperativo, aquele verbo que indica a ordem. Então, é como assim, a gente vê aqui, juntar a farinha, o açúcar e o chocolate e mexer. Ele está dando uma ordem para você. Como que você tem que fazer aquilo, tá? E os textos instrucionais também são assim. Eles vão dar ordens para a gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem e não esqueçam de lavar as mãos, usar máscaras e manter distância. Um beijo no coração.